Muito boa tarde a todos, boa tarde, igreja, aos que nos visitam. Em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 12, na versão NVI, a palavra de Deus diz assim: Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora, conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Você acredita que existe um Deus? Você conhece o tamanho desse Deus? Acredita que Ele pode protegê-lo, escutá-lo, que Ele tem toda a autoridade? Imagine algo grande. Imagine algo maior. Eu sei que você é capaz de imaginar algo maior. Imagine algo maior, muito grande. Isso que você imaginou é apenas um reflexo obscuro da grandiosidade de Deus. Vamos orar comigo. Ó Pai eterno e grandioso, que toda a honra, toda a glória, toda a majestade sejam dadas a Ti, Pai. E a Teu Filho, Jesus Cristo, que nos reconciliou com o Senhor, nos reconciliou uns com os outros, Pai. Também quero glorificar o Teu Espírito Santo, que habita em nós e nos dá um canal de comunicação com o Senhor, Pai. Te agradecemos, Senhor, por esta tarde, por nossas vidas, pela Tua graça e a Sua grandiosidade em nossas vidas, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa conduzir essa pregação, possa conduzir esse tema, e que a Tua palavra, Pai, possa arrebatar os nossos sentidos, arrebatar os nossos corações, as nossas mentes, Senhor. E é no nome de Teu Filho, Jesus Cristo, que eu oro e agradeço. Amém. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Jurandir, eu sou diácono, sirvo como diácono lá no Oeste, né? O tema da aula hoje é qual o tamanho de Deus, né? Pedi para vocês exporem uma imagem aqui. Não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas esta é uma visão da muralha da China, né? Alguns dizem que é a maior obra que o ser humano já construiu. Inclusive, dizem que dá para enxergá-la do espaço, né? Mas, em uma conversa com meu irmão e amigo Bruno, lá no Oeste, né? O Bruno é o nosso irmão lá para consultas internacionais, né? Então, em uma conversa com ele, ele esteve lá na Muralha da China, ele esteve visitando lá, e ele disse que isso aí é mito. Não tem essa conversa que dá para enxergá-la lá do espaço, não. Bom, caiu por terra um dos meus objetivos, que era encontrar uma obra feita pela mão do homem que desse para enxergar do espaço, né? Bruno me desconsolou. Mas, né, eu gostaria de que você abrisse sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, a partir do verso 19. A palavra de Deus diz assim: Deus castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que lhes mostrou isso. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito. E, portanto,
eles não têm desculpa nenhuma. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que Ele merece e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de 4 patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Qual que é o tamanho de Deus? Como lemos agora aqui na Escritura de Romanos, todas as coisas à nossa volta declaram a glória e o poder de Deus. Né? Portanto, ninguém tem desculpas para não reconhecer a sua grandiosidade. Né? Mas eu fui fazer uma pesquisa para pegar algumas referências de tamanho, né, aqui na nossa terra, para fazer um comparativo. Né? E olha só o que eu encontrei. Vocês já ouviram falar das Fossas das Marianas? Não sei se aqui alguém já ouviu falar, mas é o local mais profundo dos oceanos. Com 11.034 metros, localiza-se no Oceano Pacífico, entre as Ilhas Marianas e Filipinas. Né? Inclusive, é mais profundo do que o Monte Everest em altura. Né? E falando do Monte Everest, o Monte Everest é a mais alta montanha da Terra. Está localizada na Cordilheira do Himalaia, na fronteira entre a China e o Nepal. 11.000 metros. Só para termos aí um comparativo mais próximo de nós aqui, sei quem aqui conhece o Pico do Jaraguá, que fica aqui na zona norte de São Paulo, né? Eu já tive o prazer de estar lá, não sei quem aqui. Se você tiver oportunidade, vá lá, é muito gostoso, é muito legal o local. Né? Mas só para você ter uma ideia de comparativo, o Pico do Jaraguá, ele tem 1.135 metros. Então imagine uma montanha 8 vezes maior do que o Pico do Jaraguá. Isso é o Monte Everest. Deve ser tremendo, né? Provavelmente você já ouviu muitas histórias. Se não ouviu, irá ouvir muitas histórias de alpinistas que tentaram escalar, e até mesmo motivacionais, né? Para que você vá lá e tentar escalar esse monte, né? Uma outra referência de coisas grandes é o deserto do Saara, né? Ele é conhecido como o maior e mais quente deserto do mundo. Na verdade, ele é o segundo maior deserto, que o primeiro é catalogado a Antártica, mas a Antártica é um deserto de gelo, seria maior. E o Saara é o maior de areia. Interessante que, para termos como referência, o Saara ele está localizado ali no norte da África, né? Tem uma área total aí de mais de 9.000 quilômetros quadrados, caberia ao nosso país inteiro. O Brasil inteiro, que é um país de expansão continental, caberia ele inteiro dentro do Saara. O nosso território nacional, que é o 5º maior território no planeta, é 8.500 metros quadrados, ou seja, caberia tranquilamente dentro do Saara, né? Algo realmente muito grande. Mas, como eu li no início, lá em 1 Coríntios, devemos sempre nos lembrar que isso é um reflexo obscuro da grandiosidade de Deus. Não dá para comparar, né? Então, eu fui lá no livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 5, e lá Deus chama Abraão para fora e diz para ele olhar as estrelas. Eu fui olhar as estrelas também. Bom, se Deus falou para Abraão olhar, eu também vou olhar as estrelas. Né? E só para termos uma ideia da imensidão do universo, os cosmologistas já catalogaram mais de 170 bilhões de galáxias existentes. É muita galáxia. Né? E eu queria fazer uma pergunta. Para você, qual que é a maior estrela do universo? Talvez você responderia, é claro, é o Sol. É a maior estrela existente no universo. Né? Mas será que é mesmo? Se descobriu uma estrela hipergigante vermelha
que é considerada hoje a maior estrela. Ela fica na galáxia de Cão Maior, a mais de 4.800 anos-luz da Terra. Lembrando que o ano-luz ele é um ano que a luz leva para percorrer. Só para você ter uma ideia da imensidão disso, se hoje acontecesse uma explosão nessa estrela lá, na galáxia de Cão Maior, a humanidade só veria essa explosão 4.800 anos depois. Isso, o nosso universo é muito imenso. Eu gostaria de colocar um vídeo aqui só para vocês olharem junto comigo as estrelas, né? Bom, essa é a nossa Lua. Tinha um som aqui, mas amém. Esse é o planeta de Mercúrio, planeta de Marte, planeta de Vênus. Olha onde moramos, planeta Terra. Netuno, Saturno, sem os anéis. Júpiter, olha o tamanho de Júpiter, grande. Opa, aí está o Sol, nossa estrela. Opa, tem uma maior que o Sol, Sírio. Pólux, Arcturus, Aldebaran, ué, não vai parar mais? Rigel. Olha essa, como é grande. Antares, supergigante vermelha. Mul-Cefei, supergigante vermelha. E essa é a maior estrela já encontrada até o momento. Olha o tamanho do nosso planeta em comparação a ela. Você está ali. Talvez vocês não vão enxergar. Essa estrela tem um diâmetro de 2 bilhões e 800 milhões de quilômetros. Como imaginar esse tamanho? Imagine um passageiro de avião voando ao longo da superfície dessa estrela a 900 quilômetros por hora. Quanto tempo ele levaria? 1.100 anos para dar uma volta completa. Ok. E aí, será que ainda somos o centro do universo? Será que tem coisas maiores lá fora? Mas, como eu disse, lembre-se que isso é apenas um reflexo obscuro da grandiosidade de Deus. Acompanhe comigo lá em Romanos, aí mesmo, capítulo 4, verso 17. A palavra de Deus diz assim: como dizem as Escrituras Sagradas, eu fiz de você o pai de muitas nações. Aqui é Deus falando para Abraão, né? Assim, a promessa depende de Deus, em quem Abraão creu,
o Deus que ressuscita os mortos e faz com que exista o que não existia. Na NVI, coloca assim, o Deus que chama à existência aquilo que não existe como se existisse. É interessante que, alguns anos atrás, quando eu estava na faculdade de jornalismo, lembro-me de uma das aulas de filosofia com o professor Ronaldo Arnone, e ele explicava um conceito interessante, o conceito de criar e criar. Eu vou simplificar um pouco para vocês. O movimento de criar, nesse conceito, é algo vir a existir do nada. Esse é o movimento de criar. E o movimento de criar é uma transição de uma existência para outra existência. Parece meio complexo, mas olha só, eu vou dar um exemplo mais prático. Em Gênesis, Deus do nada criou os pássaros. E aí o homem, pela observação dos pássaros, compreendeu que era possível voar, compreendeu como era o mecanismo, e ele fez uma transição do modelo do pássaro de voar para o avião. Então, temos aí um exemplo do criar e do criar. Criar revela a essência de Deus. Deus é a essência da criação. Todas as coisas vieram a existir por meio dele, para ele e por ele. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7. Acompanhe comigo aí, 1 Coríntios capítulo 2. A partir do verso 7 diz assim: a sabedoria que anunciamos é a sabedoria secreta de Deus, escondida dos seres humanos. A sabedoria que o próprio Deus, antes mesmo da criação do mundo, já havia escolhido para a nossa glória. Nenhum dos poderes que agora governam o mundo conheceu essa sabedoria, pois, se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o glorioso Senhor. Porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. E quanto a Deus, somente o seu próprio Espírito conhece tudo a respeito dele. Não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo o que Deus nos tem dado. Portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus, e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim, explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito. E, de fato, nem mesmo podem entendê-los. Essas verdades são loucura para essa pessoa, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. A pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas, porém ela mesma não pode ser julgada por ninguém. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa. Olha que privilégio. Que privilégio, pense nesse privilégio de entender os pensamentos de Deus. Isso só é possível porque o Espírito Santo habita em nós. E quando nos relacionamos com Deus e entendemos os pensamentos, os planos de Deus, a fé ela nos movimenta em direção a cumprir o propósito de Deus, que é
salvação, salvação da humanidade, né? Olha aqui João capítulo 1, voltando um pouquinho aí na Bíblia. João capítulo 1. A partir do verso 1, fala assim: no começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. O verso 14 aí de João 1. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como Filho único do Pai. Tudo à nossa volta, como vemos aqui que a Bíblia declara, é um reflexo obscuro da grandiosidade de Deus. Mas em Jesus Cristo, essa grandiosidade se revela claramente para nós. Fica muito claro. Porque Jesus Cristo, ele não foi só mais uma criação de Deus. Ele é Deus. Ele estava com Deus. Ele é a palavra. E a palavra se tornou carne. Então, por meio de Jesus Cristo, podemos compreender a grandiosidade de Deus. E pense nisto, pense no tamanho do amor de Deus por você. Imagine, Deus que criou esse universo, que nós vimos um pedacinho aqui olhando as estrelas juntos, né? Imagine o Deus que criou esse mundo, que tem coisas tão grandiosas como vimos aqui, que estava na criação. Ele vestiu a humanidade para nos salvar, para nos buscar. Um ser atemporal e eterno entrou no tempo para se relacionar com você, comigo, conosco. Se sujeitou a pálpebras cansadas, a olhos cansados, para se compadecer do seu cansaço, do seu sofrimento. Imagine que privilégio. Ele que criou o universo, pense em tamanho e poder, mas tem misericórdia de você, quer se relacionar com você, quer te salvar. Ele te ama. Deus te ama. Senhor, sabemos que és imenso. Pedimos, poderia fazer-se pequeno para conversarmos? É isso que singelamente você pede na sua oração. Que Deus, na sua grandeza, na sua imensidão, caiba no seu ser e com um sotaque humano se relacione com você. Precisamos de um Deus imenso, mas precisamos desse Deus com sotaque humano, que se relacione conosco. Alguns estudiosos citam que Lutero, um grande reformador protestante, dizia que muitos homens costumam usar máscaras para se cobrir, para cobrir seus rostos. E que Deus usou uma máscara humana em Jesus Cristo para se revelar a nós. Porque certamente a olho nu não teríamos condições e estrutura para contemplar a glória de Deus. Então ele vestiu uma máscara humana em Jesus para vir se relacionar conosco, para mostrar a sua grandiosidade. Acompanhe comigo lá 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 6. Olha que interessante. 1 Timóteo capítulo 6, o verso 16. Diz assim: o único que é imortal, ele vive na luz
e ninguém pode chegar perto dela. Ninguém nunca o viu, nem poderá ver. A ele pertencem a honra e o poder eterno. Amém. Eu fui procurar no dicionário uma palavra para tentar descrever o tamanho de Deus e a sua grandiosidade. Eu encontrei uma palavra bem interessante: inefável. Inefável é uma palavra que traduz indizível, insondável. Assim é o tamanho do nosso Deus. E assim é o tamanho do seu amor por nós. Pois mesmo toda a existência refletindo a glória e o poder de Deus, Ele veio a esse mundo e morreu por nós. E não só morreu, ressuscitou. E não só ressuscitou, nos deixou uma promessa. Será que um Deus tão poderoso que criou todas essas coisas não vai ser capaz de cumprir uma promessa? Muitos estão dizendo hoje que não. Ele falou que ia voltar, mas eu acho que ele não vai voltar mais não. Mas será que ele não seria capaz de cumprir essa promessa? Lembre-se, tudo que vemos e conhecemos é um reflexo obscuro da grandiosidade de Deus. Mas aí você pode perguntar: bom, legal, Jurandir, mas o que implica eu saber que Deus é grandioso? Eu já sei, isso aí que você está falando eu já sei, Deus é grande. O que implica eu saber essas coisas? Bom, eu posso dizer algumas coisas que é importante você saber da imensidão de Deus. Uma delas, temor. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 9, versículo 10, que o temor é o princípio da sabedoria. A verdade é que você, sendo cristão ou não, um dia você estará diante desse grande Deus para prestar contas de todas as suas ações. Temor. E aí você pode fazer uma escolha: ter Jesus como seu advogado, ou se você preferir, você pode se advogar em sua própria defesa. Calcula bem essa escolha. O que mais implica saber que Deus é grande? A Bíblia diz em Mateus 22, 37, que o principal mandamento é amá-lo com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, amá-lo acima de todas as coisas, porque Ele está acima de todas as coisas. Quando nós começamos a entender um pouco da grandiosidade de Deus, qualquer problema que você tenha hoje, qualquer sonho que você tenha hoje, qualquer situação que você tenha hoje, se torna pequena diante de um Deus tão grandioso. Amá-lo acima de todas as coisas, porque Ele está acima de todas as coisas. A Bíblia fala também que somos justificados pela fé. O que implica eu saber que Deus é grande, que Ele é poderoso? Implica porque para eu me relacionar com Ele eu preciso ter fé. Preciso orar, ler minha Bíblia, entender esse Deus grandioso. Entender que Ele tem planos, que Ele tem controle sobre tudo que acontece, não só na minha vida, porque normalmente nós somos muito autocentrados, né? Ficamos focados muito em nossas vidas, nos meus problemas, as minhas dificuldades, mas tem um mundo aí afora. E quando nós compreendemos o poder de Deus, nós temos algo que é tão precioso, encontramos paz de espírito, independente do que está acontecendo. O mundo está caindo lá fora, está tendo um temporal, não consigo enxergar saída para uma ou outra situação, mas quando eu reflito, conheço, entendo a grandiosidade de Deus, mesmo diante de uma situação difícil, eu consigo ter paz de espírito. Esperança. O que implica eu saber a grandiosidade de Deus? Isso me dá esperança. Esperança do quê? Esperança de que Ele pode me salvar,
de que Ele pode salvar a minha família, de que Ele pode salvar meus amigos, os que estão perto, os que estão longe. Porque a nossa tendência, às vezes com boa intenção, ou às vezes não com tão boa intenção, é querer fazer as coisas do nosso jeito, sermos autossuficientes. Essa é a grande verdade. A gente quer que o nosso marido, que a nossa esposa, que os nossos pais, que os nossos filhos, nem que seja a força, venha para Deus. E aí a gente nos empenhamos em uma batalha solitária, porque meu marido precisa vir para a igreja, porque minha esposa precisa ir para a igreja. É importante eles virem. Mas quando eu entendo a grandiosidade de Deus, eu confio na capacidade dele fazer o trabalho. E eu me entrego, eu me derramo a Ele, eu vou orar, eu vou jejuar, que é o que a Bíblia me ensina. Eu não tento fazer as coisas do meu jeito. Isso implica conhecermos a grandiosidade de Deus. O que mais? Eternidade. Quando entendemos a grandiosidade de Deus, a morte não é o fim. Há esperança de que há algo maior, de que há algo melhor. Como diz o José Antônio, da nova geração, o melhor está por vir. Mas tudo isso só conseguimos acreditar de verdade quando nós nos relacionamos com esse Deus grandioso. Não é algo que sai como um ditado popular, né? Conhecemos muitos ditados populares. Falamos muitos ditados populares. E isso não pode se tornar só mais um ditado popular na nossa boca, na nossa vida, no nosso dia a dia. Não, tem que ser algo que realmente você acredita. O melhor está por vir. Né? E quando nós temos um contato com esse Deus grandioso, verdadeiramente, a morte não é o fim. E nada abala a nossa fé. Nada é mais importante do que Deus. Nada consegue nos separar de Deus. Nada nos faz deixar. Nós não deixamos Deus por nada. Acompanhe comigo aí, Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 14. A partir do verso 1, a palavra de Deus diz assim: Jesus disse: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para o lugar aonde eu vou. Então Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos aonde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai, o grandioso Deus. E desde agora vocês o conhecem e o têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e assim não precisaremos de mais nada. Jesus respondeu: Faz tanto tempo que estou com você, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem me vê, vê também o Pai. Por que é que você diz, mostra-nos o Pai? Será que você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então Jesus disse aos discípulos: O que eu digo a vocês, não digo em meu próprio nome. O Pai que está em mim é quem faz o seu trabalho. Creiam no que lhes digo. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se vocês não creem por causa das minhas palavras, creiam pelo menos por causa das coisas que eu faço. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço,
e até maiores do que essas, pois eu vou para o meu Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Eu farei qualquer coisa que vocês pedirem em meu nome. Então, você quer compreender um pouco mais sobre a grandiosidade de Deus? Se relacione com Ele. Jesus está fazendo o convite. Você que está nos visitando, quer compreender quais são os planos que esse grande Deus que criou tudo tem para a sua vida? Fica o convite, se relacione com Ele, estude a Bíblia. Vocês podem ter certeza, irmãos, o mais interessado é Deus. Ele sempre toma a iniciativa. Façam comigo junto uma reflexão num vídeo que eu vou mostrar aqui agora, sobre o tamanho de Deus. Pode colocar para a gente?